Queridos, então nós vamos dar continuidade aí, né? Nós estamos falando sobre o Império Romano, né? Que vem dominando aí de uma forma tirana, né? Toda a história nesse contexto. Nós falamos sobre Herodes, né? Até agora. Nós vamos falar sobre os Herodes da Bíblia, mas esse primeiro Herodes, né? Conhecido como Herodes o Grande, ele deixou aí uma grande marca, né? De crueldade, de, de sede, né, de poder, a ponto de não poupar filhos, de não poupar esposa, de não poupar sogra, e tudo isso, né, tem um desfecho muito maior do que nós estamos falando aqui, tá bom? Se você vai pegar alguns outros livros aí, aqui, nós só estamos aí dando um pano de fundo para saber o contexto da história, né? Mas se você pega para ler um pouco sobre Herodes o Grande, o negócio vai longe, né? Ele era um grande político, de interesses políticos, de alianças, na maioria das vezes, pretensiosas, né? Ele é acusado em um momento da sua história pela morte do seu sogro, primeiro casamento, e ele deixa uma ordem após o retorno, essa ordem não cumprida, ele continua, né, com a sua crueldade. Quando Mariana é morta, ele casa-se novamente com uma outra Mariana. Então, tem muita coisa aí para nós vermos. Não é a proposta nossa, né? Aprofundar sobre isso. Nós estamos aí dando só um panorâmico para que os irmãos se situem na história para nós entrarmos nos evangelhos, né? Então, isso para nós é muito importante, visto que nós temos o nome desses homens citados nos evangelhos. Então, quando nós vamos ler lá nos evangelhos, né, de Mateus, por exemplo, sobre Herodes, né, e a perseguição ali, até de Jesus, a gente começa a entender um pouco mais sobre esse pano de fundo, né? Os governantes, né, que fizeram parte ali daquele momento da crucificação de Jesus, são tudo pessoas ali dessa política suja, né, encabeçada por Herodes. Então, tudo isso é importante a gente saber, apesar de nós não termos tempo de entrarmos a fundo, mas quem quiser, né? Eu tenho um livro aqui comigo que eu vou acompanhando, né? No paralelo aí da apostila, e ele mergulha um pouco mais fundo sobre a história de Herodes o Grande e depois dos seus sucessores, né? Então, quem tiver interesse e gostar de história assim como eu, né, pode depois estar dando uma procurada. Tem muita literatura boa no mercado, né, irmãos, hoje, né? Mas hoje eu tenho essa em mãos e eu indico, é muito boa, né? O Novo Testamento, a sua origem e análise, né? Esse livro eu uso já há muitos anos, desde a época minha de teologia na faculdade, então eu uso esse livro e ele me ajuda bastante, de Marion Tenney, né? E aqui ele fala bastante sobre esse período interbíblico de uma forma um pouco mais aprofundada, e ele traz, então, algumas informações extras, né, sobre Herodes o Grande, aí, né, e nos seus feitos. Herodes, ele teve uma vida muito torta, né, de acusações, de reconciliações, um homem muito sujo, e essa sujeira, essa maldade, essa crueldade de Herodes, ela se espalha por todo o seu governo, né? Ele faz de uma forma interesseira, coloca pessoas no poder, né, de alianças com barganhas, a política, né? Uma política suja que não é muito diferente do que nós vemos hoje, né? Bom, vamos lá. Herodes
os Herodes do Novo Testamento, na nossa apostila aí, na página 332. A família Herodes governou de maneira tirânica por cerca de 100 anos. A falta de conhecimento dessa dinastia tem gerado confusão entre os leitores e estudantes da Bíblia. Os evangelhos relatam o nascimento de Jesus durante o período do governo de um Herodes, o Grande. Lucas registra o discurso da defesa do apóstolo Paulo a Herodes Agripa II, Atos 26. Os Herodes governaram a Idumeia, quando a dinastia Macabeia começou a perder o controle da Palestina. Eles eram de origem idumeia, uma região situada ao sul de Belém e de Jerusalém, habitada pelos descendentes de Esaú. Jesus, os apóstolos e os primeiros discípulos cristãos viveram durante os dias turbulentos dos Herodes. Embora essa família tivesse construído muitos e belos edifícios e fortalecido militarmente a Judéia, ela é culpada de opressão, tirania e de brutalidade, né? Eu falei um pouco aqui já na primeira parte da aula, né, de hoje, que Herodes marcou, né, um dos feitos eram as construções, né, que ele encabeçou, era um grande construtor, um grande empreendedor, e ele faz tudo por interesse, né? Um dos maiores feitos de Herodes na construção, né, na forma, nessa habilidade que ele tinha, né? Ele faz essa construção no interesse de agradar os judeus, porque os judeus eram predominante, a religião predominante, então ele queria ter uma certa afinidade, né, política, pura, né, pura política. Ele era muito político, né? Ele era muito político, o Herodes, o Grande, só que ele era também um grande tirano, né? Um homem muito cruel. Então não bastava só a política suja, mas ele era uma pessoa devasta, né? Uma pessoa má. Ele era uma pessoa de índole má, de coração mau, né? Que não pesava nada para fazer o que precisava ser feito, né? Então vamos lá. Herodes o Grande. É sobre esse aí que a gente está falando. Governou de 37 antes de Cristo a 4 depois de Cristo. Amém? Então, é esse Herodes que está inserido no contexto de Jesus ali, do menino Jesus, né? Na matança ali, quando Herodes manda matar, é esse Herodes, tá? Herodes o Grande. Teve o total de 10 esposas, olha só, né? Então, é um homem aí que teve bastante mulheres, né? E algumas ele exterminou. Inclusive Cleopatra, que lidera o mínimo 15 filhos, devido à sua linhagem idumeia e pelo fato de ter casado com uma samaritana, maltês, atraiu a antipatia dos judeus. Para conquistar o favor dos judeus, reconstruiu o templo de Jerusalém. Entretanto, construiu o templo dedicado aos deuses pagãos. Ele decretou a morte dos meninos até 2 anos em Belém. Morreu no ano 4 de Cristo, de hidropsia e câncer no intestino. A morte é muito dolorosa, triste, por conta do homem mau que ele foi, né? Em toda a história. Viveu pouco e teve uma morte muito cruel. Então, esse é Herodes o Grande, né? Então, como eu estava dizendo aqui, ele reconstrói o templo de Jerusalém de uma forma política, né? Querendo agradar o povo judeu para poder ter algum benefício sobre isso, né? Vamos lá. Segundo, Arquelau. Então, aqui nós já estamos falando sobre os sucessores. Ele reinou na Judéia, no lugar do seu pai, né, Herodes.
Nós vemos isso lá em Mateus 22, 2, 22. Do ano 4 antes de Cristo, eu falei aqui ano de Cristo, irmão, tá errado, tá? É antes de Cristo ainda, né? Ó? Aqui é a leitura que eu fiz anterior, né? É que Herodes reinou até 4 depois de Cristo. Mas isso mesmo. Desculpa, tá certo, estou fazendo confusão aqui, ó. Vamos lá. Arquelau reinou na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, do ano 4 antes de Cristo ao ano 6 depois de Cristo. Era o filho mais velho de Herodes e de Maltace. É o que tem o pior, é o que tinha a pior reputação de todos os filhos de Herodes. A queixa dos judeus contra o governo o levou ao exílio. A partir de então, a Judéia tornou-se uma província romana, passando a ser governada por procuradores nomeados pelo imperador. Então, aqui nós temos a informação, né, desse sucessor de Herodes aí, o Grande, que é Arquelau. Eu tenho aqui no livro aqui uma informação de Herodes, ó, como que dá algumas, às vezes, algumas datas aí não batem, né? Ó. Aqui no livro, Herodes o Grande está falando que ele reinou de 37 a 4 antes de Cristo, ok? Né? Ó. Vamos ver aqui, eu queria achar aqui sobre esse Arquelau, ó, Arquelau de 4 antes de Cristo a 6 depois de Cristo. Então, a nossa apostila aí, ó, ela tá batendo com a informação que eu tenho aqui, tá? Que é uma informação que é uma fonte muito confiável, tá bom? Eu só queria confirmar aqui, ver se tá ok aqui as datas. Então, tá certo. Vamos lá. 3. Herodes o Tetrarca. Tetrarca, também conhecido como Antipas, né? A gente vê também ele sendo citado aí nos escritos bíblicos. Era o filho mais novo de Herodes e Maltace. Governou nos distritos da Galileia e da Pérea de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Ele teve a participação direta no aprisionamento e execução de João Batista. Com ocasião, Antipas foi chamado por Jesus de raposa, lá em Lucas 13:31. Teve um breve encontro com Jesus quando ele foi enviado por Pilatos para ser julgado. Ah, Lucas 23:7. Foi o mais capaz dos filhos de Herodes, tendo edificado, dentre outras cidades, Tiberíades, denunciado pelo sobrinho Agripa como um conspirador, foi deposto da sua tetrarquia e terminou os seus dias no exílio por ordem do imperador Quilígula, 37 a 41 depois de Cristo. Herodes Agripa I, ele era filho de Aristóbulo, neto de Herodes, o tetrarca Antipas, e irmão de Herodias. No ano 37 depois de Cristo, recebeu o título de rei concebido por Calígula, e governou territórios no nordeste da Palestina. Com o exílio de Antipas, de 37 depois de Cristo, a Galileia e a Pérea passaram para os domínios de Agripa I. Mais tarde, no ano 41 de Cristo, recebeu também a Judéia e a Samaria. Como herdeiro da família dos Macabeus, era estimado entre os fariseus, mas foi hostil aos cristãos e mandou matar a Tiago e prendeu a Pedro. Atos 12. Morreu repentinamente no ano 44 depois de Cristo, com 54 anos de idade, e o seu reino
e o seu reino voltou a ser governado pelos procuradores Berenice, Agripa II e Drusila, que se casou com Félix, governador romano da Judéia. Mencionado por Lucas no livro de Atos, foram três de seus filhos. Herodes Agripa II, filho de Agripa I, nasceu em 27 a.C., recebeu o título de rei pelo imperador Cláudio e governou sobre os territórios do norte e nordeste da Palestina. Esses territórios foram ampliados por Nero em 56 d.C. Ele teve a prerrogativa de nomear os sumos sacerdotes judeus. No Novo Testamento, ele aparece em Atos 25, 13, 26, 32, ouvindo o discurso de defesa de Paulo. Agripa II teve um caso incestuoso com a sua irmã Berenice dois, né? Berenice, que foi um escândalo para os judeus. Ele insistia com os seus compatriotas para que permanecessem leais a Roma durante as revoltas judaicas. Com a queda da nação judaica, mudou-se para Roma, onde morreu por volta do ano 100 depois de Cristo, sem deixar filhos, né? Então, aqui acaba finalizando aí, né, toda esse governo, tá, esse domínio da família de Herodes, né, que durou aí cerca de 100 anos, né? Um pouco mais, porque Herodes o Grande, ele começa a reinar no ano 37, né? Antes de Cristo. Então, se deu aqui até o ano 100 depois de Cristo. Então, essa família, de uma forma tirana, reinou aí um pouco mais de 100 anos como governadores e líderes religiosos do povo judeu. Na página 334, nós vamos ver agora o contexto religioso. Só refrescando aí a memória mais uma vez, porque é muito fácil. Por que eu estou falando isso, irmãos? É uma matéria muito fácil a gente se perder nos assuntos, né? Por conta de toda essa história. Então, estou vendo que teve gente aí que entrou já com o assunto começado. Nós estamos falando sobre o período interbíblico, né? Antes de entrarmos nos evangelhos sinóticos, ou ditamente nos evangelhos, né? Então, antes de entrarmos nos evangelhos, tem esse pano de fundo, tem todo esse contexto histórico, né, do povo de Israel, a qual nós vimos aqui sobre alguns períodos, né, períodos egípcios, períodos macabeus. Então, tudo isso que nós vimos até agora, falando sobre o período persa, período grego, período assírio, egípcio, por último, penúltimo agora, período macabeu que nós vimos hoje, período romano que nós acabamos de ver, tudo isso que nós falamos nessas aulas, ele se dá em um contexto histórico-político, tá bom? Então, o que estava acontecendo na história, né? Qual é o contexto disso? O que gerava a política da época? É tudo isso que nós vimos, tá? Essas famílias reinando, esses homens aí lutando por poder, essa política suja, né, que vinha aí sobre todo esse contexto antes dos evangelhos, né? Então, antes de Jesus, a gente tem esse pano de fundo. Agora, nós vamos entrar no contexto religioso. Então, estava acontecendo algo na história, estava acontecendo algo na política, mas também surgiram contextos religiosos, né, durante esse período que o judaísmo, né, teve a sua origem e desenvolvimento, as instituições como a sinagoga, o templo, o sinédrio, são tudo coisas que foram tidas como esses contextos religiosos do período interbíblico que nós estamos estudando, ok? Amém, queridos? Então, o contexto religioso, né?
na página 334. Esse contexto oferece o pano de fundo da religião judaica com os seus elementos e os diversos grupos religiosos que já estavam presentes quanto o nascimento de Jesus, né? Então Jesus nasce já nesse contexto, tá bom? Por isso que nós precisamos estudar, é importante nós sabermos, né? Então, quando Jesus nasce, já está debaixo de todo esse contexto. O judaísmo, origem e desenvolvimento. O termo judaísmo vem do grego iodaísmo e foi empregado pela primeira vez no período intertestamentário pelos judeus que falavam grego para distinguir a sua religião do helenismo, né? Segundo a gente tem a história de Macabeus, né? Esse relato está lá em Segundo Macabeus. Como eu disse anteriormente, são livros apócrifos que não estão na nossa Bíblia, mas eles são importantíssimos para a história, tá? Eles não têm reconhecimento de revelação divina, mas eles são livros históricos que nos fazem entender panos de fundo históricos e religioso do povo judeu, tá bom? Então, é interessante isso. Judaísmo é o sistema judaico de religião que teve origem durante o exílio e se desenvolveu durante o período negro da história, o período interbíblico, o período intertestamentário, né? E o desenvolvimento ético, teológico, sociopolítico do povo restante do reino de Judá depois da volta do cativeiro da Babilônia, após o ano 450 a.C., cujas raízes se originaram do trabalho de Esdras e de Neemias. O historiador judeu Joséfo, no seu livro Antiguidades, informa que este foi o nome judaísmo dado aos que subiram da Babilônia. É um termo que quase que exclusivamente pós-exílico. O judaísmo teve o seu início depois da destruição do templo e do exílio de Judá em 586 a.C. O exílio causou efeitos profundos e duradouros sobre Judá. Durante esse período, a linguagem hebraica começou a ser esquecida e, com o templo destruído, os sacrifícios de animais cessaram. O exílio trouxe certas modificações à vida religiosa judaica. O judaísmo começou a adotar uma religião não sacrificial. Os judeus começaram a se reunir nos lares para a leitura das escrituras, orações e instruções sobre a lei. A partir de então, os sacrifícios dos lábios substituíram o sacrifício do sangue e vieram a fazer parte central da vida religiosa do judaísmo. O escritor e escriba Esdra é considerado pai do judaísmo. Ele pregou reformas através de um retorno e obediência à Torá. O sacerdote foi purificado e o casamento misto foi condenado. Os princípios da lei foram aplicados e todos os pormenores da vida. Os exilados foram fortemente influenciados pela cultura das nações dominantes, com elementos das religiões pagãs. Os judeus mais místicos começaram a reinterpretar os tradicionais ensinos dos judeus à luz de crenças pagãs que haviam aceitado. Um exemplo disso é o fascínio dos judeus da diáspora, né? Judeus espalhados pelo mundo não judaico, pelos termos místicos como anjos, demônios, espíritos, céu e inferno. Eles adotaram uma visão dualista do universo com o mundo dos espíritos e uma guerra contínua da luz contra as trevas. A palavra paraíso, frequentemente empregada para designar o céu, e o termo Satã eram de origem pérsica. Os judeus mais tradicionais, preocupados com uma linha ortodoxa, rejeitaram o paganismo
e defenderam uma espécie de teologia de remanescente. Eles declararam que Deus preservaria um remanescente fiel de seu povo, que seria a semente de um novo Israel. Havia uma expectativa dos judeus neste período. Eles aguardavam um Messias com aspecto profético, sacerdotal e real, que trouxe uma libertação política, que trouxesse, né, uma libertação política, militar, da dominação dos estrangeiros. Com a reconstrução da nação e do templo, o judaísmo começou a se desenvolver. Algumas instituições, como sinagoga, o sinédrio, e outros grupos religiosos, como os fariseus e saduceus, foram criados ou pelo menos se desenvolveram neste período interbíblico. É de fundamental importância conhecer e entender o desenvolvimento da religião judaica, bem como as novas instituições e o surgimento das seitas judaicas, para que tenha uma visão mais ampla e correta da vida religiosa dos judeus nos tempos neotestamentários. Então, o que está acontecendo aqui, né? Na leitura que nós fizemos. A gente tem o conhecimento, né, irmãos, do exílio babilônico, né? A qual isso trouxe um afastamento da religião, né? Os povos estavam sendo dominados por o povo judeu, né? A Judéia foi invadida, o povo foi levado cativo e outras religiões estavam sendo inculcada. Uma nova geração nasce na Babilônia, nasce fora do contexto judaico, e vão se perdendo, então, a religião, ou vai se perdendo o contato com a Torá, com a palavra de Deus. Então, nesse momento, levanta Neemias para a reconstrução dos muros e Esdras, né, para restituir as leis, para poder trazer novamente o ensinamento. Esdras é conhecido como o pai do judaísmo, né, porque ele traz novamente ele traz de novo para essa geração aquilo que tinha se perdido, né? Para nós entendermos, uma linguagem muito simples, é como se ele voltasse com a escola bíblica, né? Tinha acabado a escola bíblica, ninguém sabia mais o que era Bíblia, já estava, o povo já estava sendo mistificado, tanto com casamentos místicos quanto religiões pagãs que misturava-se com a religião judaica, né? Então, que Esdras faz? Ele traz uma reforma, né? Ele traz uma reforma espiritual, ele traz o ensinamento novamente da Torá, das leis, da palavra de Deus. Então, junto com a reforma do templo, junto, melhor dizendo, com a reforma da cidade, com a construção do templo, junto com tudo isso, né, a gente vê Esdras entrando também com uma reconstrução espiritual. E como que se reconstrói uma vida espiritual de uma comunidade, de uma igreja, de uma cidade, né? Como que se reconstrói a vida espiritual? Lendo a palavra, explicando a palavra e aplicando a palavra. Então, o povo tinha se perdido nesse período interbíblico, né, por conta desses domínios de outros povos. Então, a religião ficou muito mística. Então, Esdras vem, traz uma reforma, preparando, né, esse povo agora para um novo tempo da história do povo judeu. Então, o judaísmo ele se desenvolveu dessa forma, né, conhecido nesse momento, nessa história, nesse pano de fundo, quando Esdras, então, dá o início dessa reforma, trazendo de novo os ensinamentos, falando novamente sobre a palavra de Deus, condenando as práticas pagãs, né, que se misturavam ali com a religião do Deus Altíssimo, né, o grande Yahvé. Então, ele traz essa grande reforma. Então, o judaísmo se dá origem nesse momento, nesse contexto. Ok, queridos? Então,
nós temos agora aí as instituições, né? No exílio, alguns judeus sucumbiram diante do paganismo, mas, por outro lado, outros judeus, preocupados com a sobrevivência da religião judaica, reagiram contra essa ameaça e deram origem a algumas instituições que perpetuaram o judaísmo, que perpetuariam o judaísmo. Essas instituições tiveram uma importância de grande valor na vida religiosa dos judeus e em seus primeiros estágios. O judaísmo restaurou as escrituras e o seu devido lugar, né? Restaurou as escrituras a seu devido lugar. Então, nasce, né, nesse momento, alguns judeus, né, que se revoltam ou que são tocados por essa reforma que Esdras inicia. Alguns judeus, então, começam a se levantar e formam-se esses grupos, né? Como nós vamos conhecendo, eles começam então a tomar algumas atitudes para que essa religião voltasse a predominar, para que o Deus verdadeiro voltasse a ser pregado, que as escrituras voltassem a tomar lugar, seu devido lugar, e acabasse um pouco com essa mistificação que estava acontecendo. Então surge algumas coisas, né? Começa então a surgir alguns nomes muito familiar para nós, que nós vamos aí já nos familiarizando com esses nomes, porque é o que nós lemos e falamos aí já no Novo Testamento, nos Evangelhos. O que é? Sinagoga, né? O templo, o sinédrio, tudo isso daí são coisas que é muito familiar para todos nós, que surge aí nesse período interbíblico. E junto com isso nascem os grupos religiosos, né? Com toda essa reforma, com toda essa vontade de retomar o judaísmo, nascem os grupos religiosos, os fariseus, os saduceus, né? Os mais conhecidos, né, são os fariseus e os saduceus. Então, eles nascem nesse contexto. A gente vai ter os escribas, os essênios, e assim a gente dá o fundo panorâmico aí desses grupos religiosos e instituições que nascem nesse momento da história. Amém, queridos? Então, nós temos aí na página 335 as instituições, né, ó, a qual nós vamos parar por aqui, porque o nosso vídeo já vai acabar, já vai derrubar aqui o nosso tempo. Então, na próxima aula, vai ser dia 10, é isso? Dia 10, né? Dia 10/2, a gente está aqui falando sobre as instituições. Então, eu quero pedir para os irmãos, né, que leiam da página 335 até a página 344, tá bom? Vocês vão fazer essa leitura, que vai falar sobre tudo isso aí que eu estava falando, né? Então, vocês, como lição de casa, ler da página 335 a 344, tá bom? Daí nós vamos falar aí sobre o contexto cultural, dando início aí, vamos fazer um resumão disso que vocês estão lendo e vamos entrar na próxima aula, na página 344, falando sobre o contexto cultural desse período interbíblico. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Bons estudos, boa leitura. Que Deus abençoe grandemente e nos capacite, né, para entendermos todo esse pano de fundo aí dos evangelhos, para quando a gente chegar aqui nas próximas semanas aí falando sobre os evangelhos, a gente entenda de uma forma mais ampla o que estava acontecendo quando surge então aí Jesus e os evangelhos, os discípulos, os apóstolos, como é algo aí muito familiar para todos nós, tá certo? Bom, Luiz, Elias Moraes, Elias Rodrigues, Bem, pastor. César, irmão Carlito Gomes,
Um forte abraço para todos vocês, vocês que vão ver esse vídeo em um outro momento. Que Deus abençoe também grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Um beijo no coração, mando um abraço para os seus respectivos pastores. Diz que eu saudei a eles. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Bom Amém, pastor. descanso, boa Deus, aula, pastor. boa leitura. Tem bastante coisa para ler aí, hein? E aí, na próxima aula, a gente Amém, pastor. tem dúvidas e vamos dando continuidade aí nessa matéria tão gostosa aí, que é os evangelhos sinóticos. Um abraço, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor. Abraço. Amém. Até a próxima. Até.